Muito bom dia para você. A partir de agora tem o Hora Geral e nós já estamos numa quinta-feira, dia 5 de setembro de 2013. Um mês do programa Hora Geral. Exatamente há 30 dias atrás, nós dávamos início em mais uma etapa de um programa que tem um comprometimento com a região metropolitana e eu, o comprometimento com você, telespectador. Muito obrigado. Está sendo sempre um trabalho gratificante poder contar com a sua audiência, a equipe que juntas, podem e estão colocando o programa no ar, porque são muitos os profissionais que ficam atrás das câmeras. Tudo isso para que a gente possa levar informação e a participação do público telespectador. Não se esqueça, hein? Eu estou com você. Hora Geral, a partir de agora, mais uma vez um bom dia para você. Nesta quinta-feira estaremos discutindo os principais assuntos e um tema importante vai estar sendo debatido aqui no Hora Geral, que é a segurança. Muitas pessoas se sentem inseguras ao sair de casa, ao trabalhar, ao parar no semáforo, por exemplo. Essa onda de insegurança é algo que nós podemos combater, podemos ter a segurança e a certeza de que a polícia está aparelhada para combater esta onda de criminalidade, por exemplo. Esse será um dos temas. Mas o importante é a sua participação. Nós temos um site, euestoucomvocê.com.br, que você pode acessar e também participar e interagir. Temos o e-mail horageral@euestoucomvocê.com.br. E se você preferir, temos o telefone que é o 3041-6777. 3041-6777. Muitas pessoas estão ligando também no horário da tarde, Mas a tarde é uma reapresentação, é uma reprise. Então, ao vivo, 7 horas e 3 minutos, diariamente abrindo a programação da Santa Cecília, o Hora Geral. E à tarde, às 16 horas, reapresentação, tá certo? Como eu sempre faço, você que está acompanhando agora, bom dia, e você que está no horário da tarde, boa tarde. Vamos saber quais são as principais manchetes dos jornais desta quinta-feira. Vamos lá? Vamos saber as principais manchetes desta quinta-feira, dia 5 de setembro, Diário do Litoral. TPS pode ser ponto turístico de Santos, Essa é uma proposta apresentada e eu vejo o terminal de pesca de Santos deixando aquele entorno ali da Ponta da Praia muito feio, Se a gente parar para pensar, a Ponta da Praia, ela tem várias casas, prédios, é um bairro agradável, até então tranquilo, E quando a gente vê ali aquele TPS, aquele terminal praticamente parado, Seria bom que tivesse um destino e que pudesse melhorar ali o entorno da Ponta da Praia. E essa é uma das discussões, o prefeito Paulo Alexandre está discutindo esse projeto e nós esperamos que em breve podemos ter ali uma utilização mais agradável no cenário da Ponta da Praia, por exemplo. Aqui, ressaca, ressaca, ventos de mais de 30 quilômetros, maré alta na Ponta da Praia. Peixe perde em Curitiba, perdeu por 2-0. Tem algumas manchetes aqui também. Diese, salário mínimo deveria ser de R$ 2.685,47. Você não precisa falar isso para mim. E eu também não preciso ler em nenhuma manchete de jornal. O que eu falava a respeito do salário mínimo com relação a alguns dias atrás? O mínimo está para ser cerca de 700 e pouco, não passa de R$800. Já tem o nome, Mínimo. Então, o mínimo que você tem para viver, a maioria dos trabalhadores no país, é algo em torno de quase R$800 e ainda não foi aprovado. E aí tem esses órgãos de pesquisa, como, por exemplo, o DIEESE, dizendo que o mínimo deveria ser de 2.685. Que na realidade é o que poderia sustentar tranquilamente uma família. Longe de chegar a essa realidade, muito longe de chegar a essa realidade. Vamos ver o próximo jornal aqui. Pesquisa em petróleo terá 26 bilhões de reais. Verba será destinada ao desenvolvimento de projetos por universidades e instituições. Uma dessas universidades que vai receber essa verba significativa é a Unisantos.
Agora, deixa eu explicar para vocês muito rapidamente, 7 horas e 5 minutos. Quando eu vejo uma manchete como essa do jornal A Tribuna, pesquisa em petróleo terá 26 bilhões. Eu não sou uma pessoa negativa, eu sou uma pessoa otimista. Se a gente ouve falar do pré-sal já há mais de 10 anos, por exemplo, por que não se pensou lá atrás na pesquisa, não se pensou lá atrás nesses investimentos para que a gente pudesse formar profissionais e aí sim, quando acontecesse de fato o pré-sal, nós teríamos já um efetivo de pessoas da região que estariam prontas para ocupar esses postos de trabalho, por exemplo. Então, não estou criticando uma manchete, é uma manchete positiva, mas quando a gente vê, vai vir investimento, aí vai ter capacitação, isso demanda tempo e nós na região e no Brasil, nós temos que ganhar tempo, temos que avançar, porque com a globalização tudo acontece muito rapidamente. Está aqui a ressaca, ao fundo o restaurante Tertúlia do meu amigo Fernando, né? Olha só que imagem, dá uma impressão que a ressaca, que o mar estava avançando literalmente, não só na Avenida da Praia, mas também as edificações, mais aqui ao lado tem o Museu de Pesca, aqui tem o deck do pescador, belíssima imagem, a ressaca de ontem. Construção do túnel mudará o endereço de 4.500 pessoas. Essas são algumas das manchetes do Jornal A Tribuna. Eu quero saber se o diretor de gestão operacional já está na linha, o Evandro. Já está? 7 horas e 7 minutos, eu já volto com as manchetes. Eu quero conversar agora com o Evandro Lozaco, ele é diretor de gestão operacional da MTU. Bom dia, meu amigo Evandro. Bom dia, Evandro. O Evandro não está na linha ainda, não? Já está na linha, o Evandro? Não, não está. Qual é a ligação? Então eu vou continuar com as manchetes, eu já volto com o Evandro. Eu quero saber com ele a respeito dessa liminar aí da promotoria do meio ambiente com relação à suspensão de um dos trechos do VLT. Qual o posicionamento, o que a MTU vai tomar de providências depois dessa decisão aí por parte do promotor do meio ambiente. Vamos voltar às manchetes? Voltando aqui a outra parte do Jornal Tribuna, Marco. Olha aqui, ó. A dança de 5 países em exposição no Sesc. Codesp ainda não adota rigor em controle viário. Quer dizer, a manchete parece que mostra que a Codesp vai ter rigor com relação a esses caminhões, essa movimentação. Eu acho que não é bem assim. Esse rigor tem que acontecer ontem, né? Ontem, porque todo o ônus, e aqui a gente tem que deixar bem claro, o presidente da Codesp esteve aqui, Renato Barco, e ele falou dessa dificuldade de poder ter uma logística a contento para não atrapalhar o trânsito. Então, o que significa? Esse rigor tem que existir para que os caminhões não fiquem nas principais avenidas e perimetrais, tornando a perimetral como estacionamento, atrapalhando o trânsito na cidade de Santos, em detrimento do crescimento do maior porto da América Latina. Eu espero que esse rigor ocorra o mais rápido possível. Reação tardia, Peixe perde para vice-líder, né? Essas são as principais manchetes do Jornal Tribuna. O Estado de São Paulo, o STF terá palavra final sobre cassação de mandato do mensalão. Saída de dólar é a maior para o mês desde 98. Dilma cancela envio de equipe de assessores ao Washington. Tudo isso por causa de uma retaliação, né? Por causa dos americanos, né? Que teriam espionado muitas das ações do nosso Brasil. E isso não é de hoje. Segundo um artigo do Heitor Coni, na Folha, se não me engano, essa semana, ele falou que desde a época do Jânio, desde a época de Getúlio, já existia esse tipo de espionagem. Então não é novidade. Muitas pessoas falam que essa espionagem, ela criou o corpo, aumentou depois do 11 de setembro, né? Quando daquele ataque terrorista que derrubou as Torres Gêmeas, por exemplo. Mas não, essa espionagem já vem acontecendo há muito mais tempo, né? Se eles detêm como principal potência toda essa capacidade, essa tecnologia, nós às vezes ficamos para trás e nos tornamos vulneráveis. Nós que eu digo, nós como brasileiros e qualquer outra nação, né? Tem aqui o Estado de São Paulo, o STF terá a palavra final sobre cassação de mandato do mensalão, né? O PPS desiste de contar com Serra para a eleição de 2014. Polícia prende 5 black blocs. Tem aqui, olha,
Comissão do Senado aprova ataque à Síria, isso, lógico, nos Estados Unidos. Tumulto em túnel do metrô deixa 20 feridos. Deixa eu ver aqui agora a Folha de São Paulo. Folha de São Paulo, procurador pedirá prisão imediata de Dirceu e outros 10. Aqui o deputado Romário, temos ali ao lado Maradona, que dupla, hein? Comissão do Senado aprova a intervenção americana na Síria. Essa é uma outra preocupação que nós já discutimos aqui, né? Bom, essas são as principais manchetes. 7 horas e 11 minutos. Eu quero conversar agora. Parece que nós conseguimos manter o contato com Evandro Lozaco, diretor de gestão operacional da MTU. Evandro, bom dia. Bom dia, Douglas. Bom, é um prazer falar com você, Evandro. Do Hora Geral. Bom dia. Evandro, o que me causa preocupação, inclusive a preocupação de muitos dos nossos moradores, é essa decisão da Promotoria do Meio Ambiente de suspender um trecho do VLT. Qual o posicionamento da MTU depois dessa decisão da Promotoria do Meio Ambiente, Evandro? Ainda não houve a suspensão, houve uma ameaça de suspensão, né, Douglas? Mas nós estamos muito tranquilos em relação a isso, né? Não, tudo que foi levantado pela promotoria, né, não é o que consta dos autos, né? O traçado já foi previsto dentro da LP, sim, né? Então não é que a gente mudou o traçado depois da LP. Então os nossos advogados já estão com todos os elementos para mostrar para a promotora que realmente a gente cumpriu o que a legislação ambiental prevê, né? Então nós estamos bem tranquilos e a gente não vê nenhum risco de suspender essas obras, né? Até porque elas nem iniciaram. Você não pode suspender onde ainda não se iniciou. Aquele trecho nós não iniciamos a obra ainda, justamente porque ainda falta alguns elementos para a gente poder iniciar, que é o aval do Condefat sobre aqueles pontilhões em cima dos canais, etc. e tal, e a pesquisa lá do solo, da contaminação do solo, que acabou de sair a semana passada, né? Então a obra, você não pode parar uma obra que não iniciou ainda. Essa pesquisa, Evandro, que você falou, é uma pesquisa, se não me engano, encomendada pela CETESB. E aí eu vejo CETESB e MTU, órgãos, me corrija, por favor, ligados ao governo do Estado. Não existia uma comunicação aí nesse sentido? Não, é um procedimento normal que agora no início da obra foi detectado que precisava complementar essa análise, né? E foi feita. Né? Foi feita está tudo dentro do nosso cronograma. Essa etapa a gente não tem nenhum atraso, porque já estava previsto essas interferências aí já no início da obra. Então está dentro do cronograma e a gente não vê nenhum problema, né, em deixar essa etapa por último dentro do cronograma de obra. Evandro, só para atualizar a informação para os nossos telespectadores do Hora Geral, programa que tem uma penetração em todas as cidades da região metropolitana, tranquilo, o projeto, o cronograma não vai ser atrasado por causa dessa decisão da promotoria? Isso, não vai ser alterado. Isso aí foi uma opinião da promotora lá, que ela achou que tinha essa irregularidade, e nós vamos mostrar, né, que não existe essa irregularidade, foi tudo cumprido. Tá certo. Evandro, essa apresentação vai acontecer essa semana que vem? Acho que sexta-feira o presidente da MTU e o secretário deverão estar aí, né, aí conversando aí com a promotoria? Com a promotora, com a promotoria. Isso amanhã, sexta-manhã? Isso. Ah, então tá certo. Então, com relação à MTU, ela está atenta para que nada possa causar atraso nas obras do VLT. Lembrando que São Vicente já está a todo vapor. Exatamente. Nós estamos tendo toda uma atenção a essa obra, porque a gente sabe que é uma obra muito importante que o governador Geraldo Alckmin deu como prioridade aí na região. Muito obrigado, Evandro Lozaco, diretor de gestão. Um abraço. Um abraço a você. O Evandro Lozaco, diretor de gestão operacional da MTU. O que é importante é que a empresa ela está atenta e vai, lógico, arrumar os documentos, providenciar os documentos e até tentar contrapor e justificar a promotoria do meio ambiente. Muitas vezes nós criticamos os órgãos ambientais, mas eles têm uma função muito importante, que é justamente de salvar algo que possa ser um prejuízo para uma cidade, para uma região ou para um país lá para frente, né?
Então, todas essas licenças ambientais, elas têm a sua importância, né? E a promotoria do meio ambiente também tem esse direito de fiscalizar. Por exemplo, é a promotoria do meio ambiente que fiscaliza e que multa determinadas empresas que cometem algum dano ambiental. E essas multas são cobradas, de uma certa forma, para que sejam revertidas em projetos ambientais. Ou seja, muitas vezes você ouve falar da promotoria do meio ambiente, promotoria da infância e juventude e acaba não conhecendo a verdadeira função. O Ministério Público veio para estar aliado à população, ao cidadão e à cidadã, tá certo? 7 horas e 16 minutos, vamos saber como que está a movimentação neste momento aqui na Baixada Santista. Vamos lá, vamos lá. A travessia de balsas entre Santos e Guarujá opera com 5 embarcações e o tempo de espera é de 10 minutos em ambos os lados, né? Apesar do frio e da garoa fina que cai e às vezes para, né? 10 minutos em ambos os lados. Já entre Guarujá e Bertioga, apenas uma balsa opera com 20 minutos de fila. A travessia entre São Sebastião e Ilhabela, no litoral norte, tem 2 embarcações em operação e o motorista precisa esperar, em média, 30 minutos. Essa é a movimentação das balsas. Agora vamos saber como estão as estradas. No sistema Anchieta Imigrantes, a operação é normal. Operação 5x5, né? 5x5, aqui sim. Agora, operação 5x5, visibilidade parcial por causa das chuvas. Há lentidão entre os quilômetros 25 e 23, sentido São Paulo, por causa de um acidente. E na Padre Manuel da Nóbrega, o tráfego é normal. Já na capital paulista, hoje o rodízio é para carros com placas finais 7 e 8. Esses veículos não podem circular nas principais vias de São Paulo entre as 7 e as 10 da manhã e das 5 da tarde às 8 da noite. 7 horas e 18 minutos, essas são as principais informações neste início de quinta-feira chuvosa, uma temperatura caindo. Para a gente acordar, para enfrentar o trabalho, eu sei que não é fácil, mas se você desperta, sintoniza a Santa Cecília TV, vê o Hora Geral, você entra nesse ritmo e isso é que é importante. Bom, 7 horas e 18 minutos, deixa eu conversar com o Márcio Carvalho, ele é médico da UPA, na cidade de Peruíbe, né? Eu quero saber do Márcio se os 12 médicos da unidade de pronto atendimento de Peruíbe, eles paralisaram suas atividades por falta de pagamento. É isso mesmo, Márcio? Isso. Márcio, bom dia. Alô? Alô? Márcio, bom dia, está me ouvindo? Estou ouvindo. Márcio, eu queria que você confirmasse essa informação da paralisação desses médicos da unidade de pronto atendimento. Isso, houve uma paralisação desde o dia 20 de agosto. Eles estão fazendo emergencialmente a contratação de médicos que estão atendendo diariamente. E essa paralisação não atrapalha o atendimento da população? O atendimento acaba atrapalhando porque você não tem a equipe fixa, né, escalas fixas, então você depende de médicos contratados diariamente. Agora, Márcio, me diz uma coisa, eles alegam estar 2 meses com salários atrasados e a prefeitura diz que a única mensalidade atrasada é de agosto, referente aos serviços prestados de julho, e também justifica o atraso como uma queda orçamentária. Essa justificativa foi aceita pelos médicos? Bom, por enquanto não houve pagamento de julho, só se foi feita para a organização social que não repassou aos médicos ainda. E quais serão as atitudes que vocês irão tomar no dia de hoje, quinta-feira? Vocês vão tentar conversar de novo com a administração? Vão continuar a paralisação? Tem alguma assembleia marcada? Na verdade, nós somos prestadores de serviço, né? Então, a gente, sendo remunerado pelo serviço, a gente trabalha normalmente tendo escala fixa que venceu agora em agosto. A partir de setembro, a gente tem que determinar de uma nova participação com o pessoal da OAS e da Prefeitura. E vocês vão continuar, então, com essa paralisação, só para poder atualizar os nossos telespectadores de Peruíbe? A paralisação se dá de uma parte dos médicos, né? A gente mantém outros médicos que estão fazendo plantão na unidade por conta própria. Você falou uma parte dos médicos. Essa parte, quantos médicos são? 3, 10, 20? Praticamente 18 médicos.
18 médicos. Lógico, uma cidade como Peruíbe, no litoral sul, uma população não tão grande, é um número significativo, né? Vocês registraram alguma emergência, alguma ocorrência que não foi atendida e teve que ser transferida para outros hospitais, como por exemplo em Praia Grande, Márcio? Aí assim, não tem como a gente Quem está no plantão tem a obrigação de atender os casos, e aqueles casos que são necessários de não ter os médicos à disposição, como a internação hospitalar, então são deslocados para outros municípios via CROSS, que é a unidade de Estado. Sim. Bom, Márcio, eu espero que vocês consigam, que haja um entendimento e que vocês possam voltar o mais rápido ao trabalho. A gente sabe o quanto que a área da saúde tem destaque nos telejornais e também nos jornais, e isso acaba prejudicando principalmente a população da cidade de Peruíbe, né? Mais alguma reunião está prevista para hoje? Alguma decisão com relação aos médicos da UPA, Márcio? Está se aguardando aí a comunicação por parte da OAS Rural e da Prefeitura. Hoje vai ter algum encontro com a prefeita, Ana Preto, o secretário de Saúde? Por enquanto, que eu saiba, nada marcado, não entraram em contato nem nada. Tá certo. O Márcio, obrigado pela sua participação. Eu espero que haja um entendimento. A nossa equipe de produção do Hora Geral vai tentar entrar em contato com o secretário de Saúde para que a gente possa, através do secretário, dar uma satisfação com relação ao que está acontecendo na área da saúde de Peruíbe. Tá certo, Márcio? Um abraço. Perfeitamente. Isso também não está prejudicando a população em nada e fazendo o nosso trabalho dignamente. Tá certo. 7h22, Márcio Carvalho, médico da UPA de Peruíbe. Quando a gente fala de saúde, me preocupa com relação à falta de atendimento à população. Sem greve, sem paralisação, já não tem médico. Imagine com uma paralisação. E aqui, deixa eu deixar bem claro, eu não estou aqui criticando os médicos. As pessoas têm que entender quando um comunicador, quando um jornalista, ele expõe a sua ideia, o seu ponto de vista, né? Todo mundo tem direito à greve. Só o que me preocupa é que sem greve a gente não consegue ter atendimento decente de saúde, isso em todo o Brasil. Imagine se é com paralisação. Cabe aí uma responsabilidade da Prefeitura, a prefeita Ana Preto, que converse com o secretário de Saúde, veja como pode pagar, acertar, ver o que está acontecendo para que não seja prejudicada a população de Peruíbe com relação ao atendimento de saúde. Isso porque nós estamos próximos de um fim de semana, que é feriado, né? Apesar de ser sábado, e sempre nessa cidade do litoral aumenta, triplica o número de habitantes. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um rápido intervalo, já já eu volto com o Hora Geral, agora 7h23. Um bom dia para você, 7h23, eu volto já já com o Hora Geral. Já estamos de volta com o Hora Geral aqui na Santa Cecília TV, 7h25. Eu tinha falado para você que um dos temas que nós vamos discutir hoje é sobre segurança e também de uma polícia que muitas vezes não é vista pela população, mas tem um trabalho importantíssimo em todo o estado de São Paulo. Você vai saber por quê. Aqui ao meu lado o amigo Marcelo Gonçalves. Satisfação em reencontrá-lo, né? Bom dia, satisfação é minha. Marcelo, você agora tem dupla responsabilidade à frente de uma polícia investigativa. Você, ali de delegado assistente da DIG, a Delegacia de Investigações Gerais, há pouco tempo, questão de 5 meses, assumiu também o GOI, que é o Grupo de Operações Especiais. E desde então nós temos acompanhado o trabalho da sua equipe. Foram participações em casos importantes, como o fim do sequestro das filhas do presidente da Câmara, ele esteve aqui, o Wagner Moura, entre outras operações de repercussão nacional. Mas, inicialmente, eu falei que a Polícia Civil é uma polícia que, às vezes, a população... Cadê a Polícia Civil? Porque vocês não estão fardados, a não ser em operações especiais. Essa sempre foi a característica da Polícia Civil? Sim, a Polícia Civil é uma polícia preventiva, ela é uma polícia investigativa. Ela age, basicamente, após a prática do crime. É a polícia que vai fazer a investigação, vai identificar a autoria criminosa, para levar esse criminoso à justiça e à posterior condenação. Por exemplo, a Polícia Militar chega, atua, prende o marginal e tudo mais, leva para a delegacia. A partir daí... Sim, são funções constitucionais, né? A Polícia Militar ela tem a função ostensiva, que é aquela polícia fardada que a gente observa na rua, e a Polícia Civil é que age após a prática do crime. Então, a função primordial dela é a investigação policial e a autoria, a elucidação da autoria criminal.
Por exemplo, quando você fala da autoria criminal, eu comentei rapidamente a respeito do sequestro das filhas do presidente da Câmara, Wagner Moura. Ele já esteve aqui. Comentei rapidamente porque eu imagino que ele esteja passando como pai. Agora, como que foi essa investigação e chegar aos sequestradores? Eu sei que tem certas partes que o delegado não pode comentar publicamente porque trata de investigação. O que o senhor poderia relatar para os nossos telespectadores? Bem, a grosso modo, foi uma extorsão mediante sequestro, né? A Delegacia de Sequestro de Santos, através do Dr. Fábio Zabo, ela comandou a investigação, que perdurou por 30 dias. Eles identificaram nesse período a maior parte dos integrantes dessa quadrilha, daqueles que atuaram na prática do sequestro. Identificados os autores, eles solicitaram as medidas judiciais cabíveis, né? Os mandados de prisão, de busca e apreensão, e solicitaram o apoio do Grupo de Operações Especiais do GOI, que foi para o cumprimento dessas medidas. Então, aí que nós observamos a presença do Grupo de Operações Especiais, que é um grupo uniformizado, que na Polícia Civil tem a função de policiamento preventivo especializado, o apoio às delegacias. No caso, foi prestado esse apoio e conseguimos, acabamos prendendo os criminosos. Agora, o GOI, ele precisou do apoio do GOI de São Paulo ou o GOI daqui foi suficiente para cuidar dessa investigação e pegar esses sequestradores? Enquanto o delegado Marcelo vai explicar, a gente vai colocar algumas imagens da operação, por favor. Não, nós temos o nosso próprio grupo de operações especiais aqui em Santos, nós temos 30 policiais, temos um grupo, como você pode observar na imagem, é um grupo tático, um grupo que ele é treinado para esse tipo de intervenção de alto risco. E nesse caso aí, nós estamos observando a prisão de um dos criminosos. É um caso delicado porque nós nunca sabemos o que nós vamos encontrar. Então, esse treinamento que os policiais vêm exercendo e esse tipo de invasão, ele diminui muito a letalidade da ação, que é uma das nossas preocupações. É preservar tanto a vida dos policiais quanto a vida daquele que está sendo investigado. Até porque o investigado, ele não está sozinho, ele pode estar com os familiares ou com crianças que não tem nada a ver com o caso. E eu acho que essa proteção é uma das responsabilidades da Polícia Civil, especificamente do GOI. Exatamente. Os familiares eles não têm nada a ver com o que o criminoso participou. Muitas vezes nem sabem. E nesse caso nós vamos observar a presença de familiares, de crianças, em algumas imagens. Essas imagens foi justamente quando vocês pegaram os sequestradores das filhas do presidente da Câmara? Um dos autores do sequestro. Um dos. Foi na cidade de Cubatão. Foram 6 ou 8, né? Isso. 8 identificados, mais ou menos. E esse trabalho de investigação também requer tempo. O que eu digo tempo? O policial ele não pode cumprir, vamos supor, 6 horas de trabalho. Se ele está numa escuta, se ele está de campana em alguém, isso às vezes leva 24, 48 horas. É um trabalho constante do GOI. É um trabalho constante. Os policiais precisam ficar atentos porque eles precisam checar todas as informações. E o criminoso ele não dorme. O policial ele precisa acompanhar essa rotina. Ele acompanha a rotina do criminoso. Então ele não tem um horário pré-definido. Aí o delegado pode falar em que cidade que isso foi? Essa operação foi na cidade de Guarujá, foi um apoio ao Dr. Lara. Ele iniciou as investigações de uma quadrilha de tráfico de drogas, solicitou ao judiciário as medidas cabíveis, aí, no caso a busca e apreensão e a prisão dos investigados, e o grupo de operações especiais ele prestou apoio, que é uma das nossas funções básicas, que é esse apoio às delegacias. Agora, essas imagens e o Hora Geral, ele tem esse intuito de informar. O senhor, como um delegado do GOI, um delegado competente à frente da Polícia Civil, faz com que a população veja a atuação, por exemplo, de policiais que às vezes não estão fardados e você encontra nas ruas, diferentemente dos policiais militares. Mas essa parte da investigação ajuda em muito a que as estatísticas elas caiam. Sem dúvida, porque cada criminoso que nós retiramos da rua, que nós identificamos e acabam sendo presos, em tese são crimes a menos que são cometidos. Então a parte investigativa é a parte primordial. É muito importante uma investigação bem feita, a identificação dos autores do crime, para dar subsídios para o Ministério Público oferecer a denúncia. Sim. E oferecendo uma boa denúncia, o Judiciário condena. Então, cada um faz a sua função. É um estágio cíclico. Agora, com relação à nossa região, a característica da nossa região, nós temos ali, se a gente pegar a sobrevoz, você pega Vicente de Carvalho, você pega Cubatão, você pega Santos, São Vicente, nós temos um bolsão de miséria grande se comparado a essas cidades da região metropolitana. Essa condição triste social, ela estaria aliada à falta de segurança?
Costumo dizer que onde há ausência do Estado, onde há essa miséria, ela acaba gerando a prática o incentivo ao crime. E essa falta de políticas sociais, a falta de atuação do Estado, ela acaba desaguando tudo na segurança pública. Então, muitas vezes as pessoas acham que querem transferir essa responsabilidade para a polícia, quando na verdade isso vem de tempo, isso vem lá das bases, isso vem de longe. É a forma que nós entendemos. Olha, se você quiser participar fazendo perguntas para o delegado do GOI, o doutor Marcelo Gonçalves, é só ligar 30 41 6777. Nós estamos na Semana da Pátria, teremos desfile cívico-militar. A Polícia Civil, ela participa desses desfiles Ela militares? costuma participar. O Grupo de Operações Especiais, ele costuma participar dessas comemorações. Assim como o GOI e a Polícia Militar, eu sei que são atuações diferentes, mas o telespectador vai entender, e o delegado também. Vocês sofrem com um efetivo reduzido de policiais ou não? Hoje nós sempre queremos ter algo mais, né? Mas hoje ainda é o suficiente para a atuação do apoio às delegacias, mas a nossa briga, a nossa luta é para que venham mais policiais, para que seja ampliada a nossa tarefa. Eu tive recentemente conversando numa entrevista com o Dr. Luiz Maurício Blasek, que é o delegado-geral da polícia, e ele falou da preocupação com relação à nossa característica da região metropolitana. E em cima do que ele declarou, ele falou que existe um projeto do aumento do efetivo, mas que não é tão fácil. E a população às vezes cobra, não é você abrir vaga para o policial e ele começar a trabalhar semana que vem. Toda essa preparação. E em cima disso, o senhor acredita que existem pessoas que querem entrar para a polícia, mesmo com essa onda de criminalidade que assola o país? Existem aquelas pessoas que são vocacionadas. O meu exemplo é um exemplo claro, né? Eu, desde de criança, o sonho foi... Quero ser policial. Ser policial. Eu sou técnico em eletrônica formado, estava no primeiro ano de engenharia da FEI e abandonei o curso para ser policial. Então é algo que já veio no DNA, no sangue. E assim como eu, várias pessoas se encontram nessa situação. E como que a população pode ajudar a polícia? A gente só sabe, tem conhecimento do 181, que é o Disque Denúncia. Esse 181 serviria também para a Polícia Civil? O 181 é importante. Todas as informações prestadas no 181, elas são cadastradas e chegam ao nosso conhecimento. E a participação da população é primordial, porque ninguém mais do que a pessoa que mora no bairro sabe dos problemas do bairro. Nós, muitas vezes, não temos bola de cristal, então trabalhamos muitas vezes com informação. A informação, às vezes, ela é aliada à nossa investigação. Uma informação, por menor que seja, ela pode nos ajudar numa investigação. Hoje, na Polícia Civil, nós temos várias delegacias. Por exemplo, o GOI, temos também a antissequestro, ou seja, todas elas têm uma função. Tem o DENARC, se não me engano, né? São departamentos, ou seja, todos esses departamentos, eles não estão instalados aqui em Santos, aqui na nossa região, alguns deles. A proximidade com a capital, isso é rapidamente, eles entram em contato, eles já descem, antissequestro, por exemplo, a bomba, né, antibomba. Como funciona a ação dessas delegacias da Polícia Civil? No caso, para que a população entenda, nós temos as delegacias territoriais, que são aqueles distritos policiais. Então, nós temos o primeiro, o segundo DP, aquela delegacia do bairro. Aqui em Santos, nós temos os setores especializados que se assemelham aos departamentos que você citou. Então, nós temos a DIG, que é a Delegacia de Investigações Gerais, que ela cuida de toda essa parte, que é o roubo de carga, que são os crimes contra, agora que está na moda, que todo mundo acompanha, os caixas eletrônicos, crimes praticados contra agências bancárias. Nós temos aqui a Delegacia de Sequestro, que é uma própria nossa, que acabou elucidando esse caso de Cubatão que você citou. Nós temos a DISE, que seria paralelamente traçado por analogia ao DENARC em São Paulo. Então, nós temos na região essas delegacias que atendem essas necessidades. E recentemente foi entregue a Delegacia do Porto, que eu também não entendi por que ela ficou um tempo fechada e depois voltou. Foi entregue agora na comemoração dos 250 anos de José Bonifácio. Eu julgo importantíssimo uma delegacia no maior porto da América Latina, por exemplo. Qual a atuação especificamente dessa delegacia? Não sei se o delegado consegue passar essas informações. A Delegacia do Porto, ela atua ali na faixa do cais, na faixa próximo da Concais ali, né? Isso, e a ação primordial dela, a função primordial é atendimento ao turista. Nas temporadas de verão, dos cruzeiros, basicamente... Que já vai começar daqui a um mês, mais ou menos. Isso. Marcelo, o Carlos Alberto do CAT de Apoio em São Vicente, há muitos pontos de tráfico de drogas.
Como fazer para combater esses pequenos traficantes? A Polícia Civil, ela, através dessas investigações que eu citei, através dessa denúncia que a população passa, ela inicia a investigação e diariamente são presas várias pessoas. Aqui Você prende, vai para averiguação, exatamente. Né? Então, aquele microtraficante, aquele que a gente chama, que fica na biqueira, por dia são efetuados vários flagrantes. É que isso não é levado ao conhecimento. Mas o engraçado é que a gente prende um, daqui a 10 minutos já tem outro no lugar. E assim vai algo cíclico. Isso, inclusive aproveitando a pergunta do telespectador, faz com que a polícia, me desculpe a colocação, ela se sinta até um pouco fragilizada. Porque, prendi um traficante, daqui a pouco, 5 dias eu vou encontrar com ele na rua, que temor ele vai ter da polícia? Nenhum. Então, acho que aí deveria existir uma revisão com relação ao Código Penal, algumas mudanças para que a gente possa se sentir totalmente seguro. Porque prender uma pessoa, se faz um trabalho e depois ela é solta... É uma questão de legislação. E se a gente for começar a entrar nessa seara, nós vamos... Um programa é pouco. para... Porque a gente observa também muitos usuários de drogas. O crack é um dado que é estarrecedor, que o Brasil é o primeiro país em consumo de crack. E aonde a gente vai, em qualquer lugar que você passa, você vê as pessoas fumando crack, doutor Marcelo, sem nenhum tipo de vergonha, em calçada, 7 da noite, 7h30, e é constrangedor, mas para quem está passando nas ruas e vê um usuário de drogas. Essa é uma batalha difícil de ser combatida? Hoje a Lei 11.343, que ela regra o tráfico de drogas e o usuário de droga, ela separa bem hoje o usuário, o problema de saúde pública do problema do criminoso. E é como eu disse anteriormente, é um problema de saúde pública isso. E que acaba, quem sendo cobrado é a polícia. A polícia ela tem que suprir funções que não são dela. Aquelas caracolantes, aquele pessoal, não é um caso de polícia aqui. São Paulo não conseguiu acabar com a caracolante. É um caso de saúde pública. Se você não cuidar daquilo ali, a polícia vai lá, prende. O que nós vamos fazer com esse cidadão? Vou conduzir a delegacia, vou apreender a pedra de crack, elaborar um termo circunstanciado e tchau. E o vício continua, o problema vai continuar. E esse combate não é só da polícia nem dos órgãos de saúde, é da sociedade e dos governos. Porque a gente vê, inclusive, o delegado tem essa informação, o telespectador não sei se tem, é um dado estarrecedor, crianças com 9, 10 anos já usuária de crack. Essa criança, por exemplo, ela não vai chegar à maioridade. Porque o crack conforme a pessoa de uma tal maneira que ela vai chegar aos seus 17, 18 anos sem vida. O crack consome muito rapidamente. Ela é uma droga que está disseminada até nessas idades essas menores idades, né? E aí essa criança, sendo uma criança viciada, 9, 10, 11, 12, qual a perspectiva dela de praticar crimes posteriormente, para sustentar o vício? E isso é uma coisa que vai em cadeia, cíclica, que uma coisa vai desencadeando a outra. São 7h40, eu vou deixar até uma pergunta do Uriel, já vou deixar a pergunta e depois do intervalo o delegado Marcelo Gonçalves vai responder. O Uriel faz a seguinte pergunta, doutor: Santos, qual a expectativa que temos de discutir segurança pública em termos de ação metropolitana e não por cidades? E qual o entrosamento entre as polícias civil e militar? Bom, isso daí o delegado Marcelo Gonçalves responde depois do intervalo aqui no Hora Geral. 7h41, eu volto já. Já estamos de volta com Hora Geral aqui na Santa Cecília TV, 7h43. Estamos entrevistando aqui no estúdio o delegado Marcelo Gonçalves do GOI. Nós deixamos uma pergunta no intervalo, antes do intervalo, do Uriel. Ele quer saber a respeito se existe um fórum, uma discussão metropolitana com relação ao tema segurança e como é o relacionamento entre as polícias civil e militar. Existe, mensalmente é feita uma reunião, né, entre os comandos da Polícia Civil e da Polícia Militar. E o entrosamento aqui em Santos é muito bom. As polícias se conversam, elas sentam à mesma mesa e discutem os problemas de segurança aqui da região. Isso é importante porque eu acho que o resultado positivo no esclarecimento de alguns crimes prova que a ação conjunta era fundamental. Eu sei que é um outro aspecto que não é ligado à Polícia Civil, a gente está falando, quero falar rapidamente da Polícia Federal. Ou seja, essas polícias, elas quando atuam em um determinado território, como o nosso, por exemplo, elas estão mostrando para a população
que existe uma autoridade policial. A população, ela se utiliza, ela acredita, quando ela vê um policial, o senhor como delegado está sempre nas ruas, como que é a reação da população? É sempre bem-vindo. A população ela tem satisfação e hoje nós temos a grata surpresa de presenciar isso diariamente. As pessoas elas gostam, elas param, elas conversam. Recentemente nós fizemos uma operação no município de Praia Grande com o Dr. Bruno Lázaro. Lá há uma incidência muito grande daqueles pequenos crimes praticados na orla da praia. São crimes até que redundarem em morte. Então o Dr. Bruno ele organizou uma operação junto lá com a chefia de Praia Grande, o delegado titular, o chefe dos investigadores. Eles organizaram uma operação, o grupo de operações especiais ele prestou esse apoio e a gente notava ali a satisfação da população. As pessoas paravam, conversavam, passavam informações e demonstravam satisfação em ver a polícia. Isso redundou até numa homenagem ao Dr. Bruno pela Câmara Municipal de Praia Grande na data de ontem. Ah, foi ontem? Isso. Recentemente, o prefeito Alberto Mourão cobrou do secretário de Segurança Pública um aumento do efetivo. Ou seja, essa discussão da segurança, a gente vai ter muito o que discutir, o que melhorar. A gente sabe, por exemplo, a falta de equipamentos para que o policial possa estar atendendo a população, melhores salários. Pode até ser que o delegado não queira entrar nesse assunto, mas o que a gente ouve, ou seja, salários que poderiam ser melhorados. Tem a PEC 300, que tem essa qualificação dos salários dos policiais. Tudo isso envolve num entendimento entre as polícias, né, e, por consequência, um melhor serviço prestado à população. Nós temos uma pergunta aqui, o telespectador não quis se identificar. Dependendo da pergunta, vamos ver se o delegado responde. Existe alguma maneira dos delegados manterem criminosos na cadeia? É uma questão de empenho, força de vontade ou de burocracia? Ele não quis se identificar. A investigação policial ela é feita, o crime grave ele acontece, a investigação é feita, o criminoso é identificado e nós agimos de acordo com a lei. Nós temos parâmetros legais para agir. Eu não posso pegar o criminoso e trancá-lo lá e falar, você vai ficar trancado aqui até o julgamento. Então, vontade não falta. A minha vontade, por mim, ficaria até e cumpriria a pena integralmente, não teria benefício. Então, assim que ele é identificado, nós formulamos os requerimentos ao Poder Judiciário, as prisões temporária ou preventiva, e a partir daí é uma questão processual, tem que ser obedecida. O que o delegado está falando é o clamor popular que acaba provocando essa onda de impunidade. O Pimenta Neves agora conseguiu a saída temporária, semiaberto. Então, à noite ele volta para a prisão e durante o dia ele pode trabalhar. Ele que assassinou uma jornalista, só para ilustrar o caso. Isso, a meu ver, a população, caramba, poxa, ele matou uma mulher, é réu confesso, tem dinheiro, conseguiu os melhores advogados e já consegue uma saída temporária. Eu acho que é mais ou menos isso que o senhor acabou de falar. É uma questão de lei. A polícia fez a sua parte, aí depois agora é uma outra esfera do judiciário. É uma questão processual e não é culpa do juiz também. É culpa do juiz, não, é culpa da lei, é culpa da lei processual, de tudo, do rito que rege o procedimento. Então, a população, ela se sente insatisfeita, ela deve cobrar dos seus representantes. E nessa cobrança, doutor Marcelo, outro caso desse deputado presidiário, Donadon. O cara, ele chegou algemado e depois ainda teve direito à sua defesa e continua. Tudo bem que o Supremo agora está tentando derrubar essa votação, a sessão que deu essa liberdade para ele. Como que a população vê essa onda de impunidade? A sua visão como cidadão? Recebemos com indignação. Temos a impressão que são dois pesos e duas medidas, né? Para pequenos crimes, aquele que não tem... A mulher que roubou pão para dar para os filhos e está presa. E que não tem um bom advogado, que não tem recurso, ela vai permanecer presa até a sentença. Mas aquele que tem condição, contrata os melhores advogados. Isso gera uma indignação natural nas pessoas. Mas tudo que eu falo, o que eu digo, é uma questão de lei. Temos que seguir os parâmetros legais. Se a lei prevê, se a lei ela proporciona isso ao acusado, é uma questão de ser revista esse procedimento. Mais uma pergunta. O Flávio Souza do Marapé, o desarmamento da população não deixou os bandidos mais confiantes nas suas ações? A minha opinião particular é a pessoa armada, você porta uma arma de fogo, eu tenho isso como um risco. Porque o criminoso, quando ele age, ele sempre te pega no fator surpresa. Ele te pegando no fator surpresa,
você não tem como reagir. Então, nós vemos até no noticiário diário a incidência alta de policiais mortos quando reagem ao assalto. Pessoas que, em tese, são treinadas para agir numa situação de risco. Então, a gente se transporta para o lugar de uma pessoa comum. O criminoso, ele chega, ele anuncia assalto, você está com uma arma na cintura. O seu intuito vai ser de reagir, de reação. O criminoso, ele te pegou no fator surpresa. Você está com a guarda baixa, falando português, claro. Qual é o risco, a probabilidade de você ser morto nesse confronto ao tentar reagir? Você pode estar com um fuzil. Você pode estar com um fuzil na mão. Se eu te abordar com uma faca por trás, se você virar, eu vou te espetar. Então, a letalidade, acho que ela aumenta. É certo que há casos e casos, mas hoje as estatísticas elas demonstram que o índice de pessoas mortas por reação é mais alto do que aquela que reagiu e se deu bem numa ação contra o criminoso. Às vezes, o telespectador encontra muita dificuldade para fazer um boletim de ocorrência. Qual a função principal do boletim de ocorrência? É só comprovar que eu fui assaltado ou que roubaram meu carro, ou isso ajuda em algum índice na polícia? Não, o boletim de ocorrência ele é uma peça importante que vai auxiliar na investigação policial. Todos os dados que são passados naquele boletim de ocorrência, as características do criminoso, alguma marca que a pessoa observou no criminoso, uma tatuagem, a cor dos olhos, a forma do cabelo, isso vai auxiliar numa investigação futura. Vamos dar o exemplo de um criminoso que pratica vários roubos em determinada área, na ponta da praia, assalta carros, rouba carros. Então amanhã a polícia vai, ela prende esse criminoso. Eu vou fazer o levantamento através dos boletins de ocorrência, do sistema informatizado. Sim, tendo várias denúncias, vários boletins em nome desse assaltante, desse com aquelas ladrão. Características, são pessoas, são vítimas, outras vítimas que vão ser trazidas ao processo e gerar outras condenações a esse criminoso. Então esses índices são importantes até para que a polícia tenha um raio-x da atuação de determinados marginais e tipos de assaltos, por exemplo, de ação de bandidos. O Alberto Rodrigues da Vila Nova, existe uma ação efetiva contra o tráfico na rua Tiro Naval, em Santos? Tiro Naval que fica ali próximo da 7 de setembro, na Senador Feijó. Ali é um ponto também de consumo, um ponto claro ali de consumo de droga. Não importa o horário. Não importa o horário, é 24 horas. E nós temos ali o morro, que fica atrás e estão sendo desenvolvidas investigações naquele sentido e em breve teremos respostas. Estamos quase chegando no final do Hora Geral, estamos conversando com o delegado do GOI, Marcelo Gonçalves. A gente sempre, quando traz uma autoridade policial, a gente sempre espera novidades. E dessas reuniões que o senhor falou que existem sempre dos comandos da Polícia Civil e Militar, lógico que deve ter reuniões com relação ao diretor de polícia, né, semanalmente. Alguma novidade que o senhor já possa antecipar que está pronto para ser implementado na nossa região, seja da temporada de cruzeiros, para que a população possa ter consciência e estar apoiando a polícia? Bem, essas ações elas são planejadas, né, e no momento oportuno será divulgado pela diretoria. O que eu posso adiantar são as investigações que estão em curso, assim, tanto pela DIG quanto pelo GOI. Em breve teremos aí respostas a crimes que estão ocorrendo com grande incidência aqui na nossa região. Lógico que meu intuito não é atrapalhar a ação do GOI nem da Polícia Civil, mas existem casos que estão sendo investigados que o senhor acredita que em breve a população vai tomar conhecimento? E haverá um desfecho favorável e a população ficará satisfeita com a nossa atuação. Aqui da região? Aqui na região. Bom, essa é a informação que nós podemos tirar do delegado Marcelo Gonçalves, do GOI, Grupo de Operações Especiais. E, como sempre, procure estar ao lado da polícia, acredite na polícia, né? Acho que dá tempo, rapidamente, o Bruno Alves, do Campo Grande, existe alguma estatística em relação ao número de mortes provocadas por reação durante os assaltos? E, como sabem, que foi reação, já que o morto não fala. O senhor acabou de falar sobre isso, Eu mencionei no caso da pessoa vítima, né? Você sendo vítima de criminoso. Não em relação a resistências, quando o criminoso reage a uma ação legítima da polícia. Tá certo. Mais uma mensagem para os nossos telespectadores, delegado? Não, como você disse, eu acho que a população ela precisa caminhar junto com a polícia. Nós precisamos das informações e utilize dos mecanismos hoje. Nós temos a internet, a página da Secretaria de Segurança Pública, onde a pessoa pode denunciar sem ser identificada, e o telefone 181.
E o boletim de ocorrência que também pode ser feito através da internet também, alguns crimes. Bom, nós conversamos com o delegado do GOI, Grupo de Operações Especiais, Marcelo Gonçalves. Muito obrigado pela sua presença. O Hora Geral estará sempre à disposição para que as polícias possam estar dando a informação da sua atuação com relação às cidades que compõem a região metropolitana da Baixada Santista. Deixa eu mandar aqui um abraço especial. Um mês do Hora Geral. Um beijo especial para minha mãe, a Marta, que está sempre acompanhando a Hora Geral, os telespectadores, a dona Altemísia, um abraço especial para vocês. E olha, amanhã tem mais a partir das 7 horas da manhã. Um abraço forte para você. O frio continua. Segundo a previsão, vai melhorar só no final de semana, que é feriado, apesar de acontecer num sábado, né? 7 de setembro. 7h54. Tchau, tchau. Até amanhã às 7 da manhã, de novo com Hora Geral, só para você.